Vem cá, meu amor. Meu amor, você chegou, meu amor. Você chegou, princesa. Você tá bem? Tá bem mesmo? Tadinha, gente. Chegou. E você chegou antes da chuva começar. Tava chupiscando um pouquinho. Tava frustrando um pouco? Finaliza o vídeo, meu amor. Você superou. Você conseguiu, viu? Não, eu não consigo ficar longe de você. Eu nunca vou superar isso. Não consegue? Finaliza o videozinho, vai. Então, gente, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se você tiver uma insegurança, não fica triste. Todo mundo tem uma insegurança. Todo mundo tem uma insegurança, mas não importa o que as pessoas falam. Cada um é bonito do jeito que é. Cada um tem seu jeitinho. Cada um tem sua personalidade. Então, não fiquem tristes com isso. Um beijo, a gente ama todos vocês. Dá beijinho, dá beijinho. Tamo lambida.